Imaginem só, criar uma obra-prima, se calhar a maior da vossa carreira, e de repente ela ser arrancada das vossas mãos e alterada para sempre. Bem, isto não é um argumento de um filme de Hollywood, é a história real e trágica do segundo filme de Orson Welles, The Magnificent Ambersons. E é esta pergunta que está, no fundo, no coração de um dos maiores mistérios de Hollywood. E se uma das maiores obras de arte cinematográfica alguma vez feitas estiver simplesmente perdida para sempre? É precisamente isto que assombra o legado da versão original de The Magnificent Ambersons. Pois é conhecido como o Santo Grial do cinema. Este termo refere-se à versão original do realizador, com os impressionantes 131 minutos, que muito pouca gente viu, antes de ser completamente alterada pelo estúdio. É um artefacto lendário, um vislumbre de uma obra-prima que, segundo alguns, podia até ter ultrapassado o Citizen Kane. E olhem, para termos a noção do peso emocional disto tudo, basta ouvir o próprio Orson Welles. Eles destruíram os Ambersons, e isso destruiu-me. Isto não foi só uma zanga profissional, não. Foi uma ferida artística profundíssima que o assombrou para o resto da vida. Ok, então para percebermos como é que se chegou a esta tragédia, temos mesmo de voltar ao início. Depois do sucesso estrondoso de Citizen Kane, as expectativas para o segundo filme do Welles estavam nos píncaros. E ele não queria fazer só mais um filme. Ele queria criar uma obra de arte que fosse profundamente pessoal e, claro, tecnicamente revolucionária. E aqui vemos a genialidade do Welles em ação. Ele usou todas as ferramentas inovadoras que já tinha afinado em Kane. O foco profundo, que dava uma clareza incrível a cada canto do plano, os seus famosos planos de sequência longos e fluidos, e um domínio da luz e da sombra para criar um ambiente que, uau, é inesquecível. Tudo isto, claro, com a sua própria narração a guiar-nos. A atenção dele ao detalhe era quase obsessiva. Naquela altura, os cenários de cinema tinham só 3 paredes, mas Welles, não. Ele não queria saber disso. Exigiu que a mansão Amberson fosse construída como uma casa a sério, com 4 paredes e tetos. Porquê? Para que a câmara dele pudesse flutuar livremente, criando planos de sequência de uma complexidade que nunca se tinha visto. E esta busca pelo realismo, ia a extremos inacreditáveis. Há uma cena de inverno e, em vez de usar os típicos flocos de milho pintados, ele levou a equipa toda para dentro de uma fábrica de gelo a sério. O resultado, o bafo autêntico dos atores a condensar-se no ar frio, um nível de realismo que, na altura, era algo de outro mundo. Então, o que é que correu mal? Bem, uma série de eventos infelizes criou a chamada tempestade perfeita, que acabou por tirar a Welles o controle total da sua própria criação. E o problema, no fundo, era este. O realizador e o estúdio tinham visões completamente opostas para o filme. A receita para o desastre, uau, desenrolou-se em apenas alguns meses. Em janeiro de 42, Welles termina a sua versão. Pouco depois, viaja para o Brasil, a pedido do governo americano. E é exatamente na sua ausência que o desastre acontece. A RKO faz umas exibições teste e o público, em plena Segunda Guerra Mundial, detesta o tom sombrio do filme. O pânico instala-se no estúdio, que decide tomar o controlo. Então, o conflito era basicamente este. De um lado, a visão artística de Welles, que cria um épico melancólico, desafiador. Do outro, os medos comerciais da RK. O estúdio, ainda a recuperar do sucesso modesto de Citizen Kane, cria um filme otimista, patriótico, que enchesse as salas de cinema em tempo de guerra. As duas visões eram simplesmente irreconciliáveis. Bem, e a decisão do estúdio? As consequências foram, como podem imaginar, absolutamente devastadoras. Sem Welles por perto para defender a sua visão, o editor Robert Wise foi encarregado de remodelar o filme todo, seguindo as ordens do estúdio. O resultado foi, nas palavras de muitos, uma autêntica mutilação. As diferenças são gritantes mesmo. A versão do Welles tinha 131 minutos e um final completamente desolador. A versão que a RKO lançou, só 88 minutos, com um final feliz, apressado, que não tem nada a ver com o resto do filme. O terço final, que era super complexo, foi reduzido a uma série de cenas meio desconexas. 43 minutos. Pensem nisto. Foi isto que foi cortado. Mais de um terço da visão original do Welles. Simplesmente desapareceu, por medo de um fracasso de bilheteira. E claro, o Welles, ele nunca perdoou o estúdio. A avaliação que ele fez da versão que foi para os cinemas foi brutal e direta. Ele disse que o filme parecia ter sido editado por um corta-relva. Esta frase capta na perfeição a sua fúria e o seu desprezo por aquilo que ele considerava uma sabotagem. E o golpe final, o golpe de misericórdia, foi este.
O estúdio, para poupar espaço de armazenamento, que era uma prática comum na altura, destruiu todas as cenas que foram cortadas. Todo aquele material, toda a visão original do Welles, perdeu-se para sempre. E com isso tornou-se impossível qualquer tipo de restauro no futuro. Apesar de tudo, o que resta de The Magnificent Ambersons é, ainda hoje, considerado uma obra-prima. Mas essa questão sobre o que se perdeu e o que o filme poderia ter sido, é isso que continua a alimentar o seu mito. Então, o que é que perdemos exatamente? O final original do Welles era profundamente melancólico. Incluía uma sequência final na mansão Amberson, agora vazia e a cair aos bocados, e uma cena desoladora numa pensão que sublinhava a perda total e a passagem do tempo. Nas palavras do próprio Welles, a sensação era de que tudo acabou. E o que é absolutamente fascinante nisto tudo é a ironia. Quase poética, não é? A história da produção do filme, que é sobre ambição, declínio e uma magnificência que se perdeu, reflete na perfeição o enredo do próprio filme, que é sobre a queda de uma família que em tempos foi grandiosa. A vida imitou a arte da forma mais trágica possível. E, no entanto, mesmo nesta forma que o Welles chamou de mutilada, o filme foi nomeado para 4 Oscars, incluindo o melhor filme. É um testemunho incrível da força daquilo que restou da sua visão. E isto leva-nos àquela pergunta final, a derradeira pergunta, aquela que os cinéfilos debatem há gerações. Se a versão original de 131 minutos de The Magnificent Ambersons tivesse sobrevivido, teria sido considerada melhor do que Citizen Kane? Seria essa a verdadeira obra-prima de Orson Welles? É uma pergunta que fica no ar, sem resposta, e que é o coração do mistério que torna este filme uma lenda imortal.